se nós estamos no Brasil de novo, é que o Senhor tem uma mensagem para os brasileiros. Posso ter o tempo, por favor? Obrigada. Todos vocês sabem que no ano passado nós fomos aqui e nós visitamos igrejas, nós estamos louvando e compartilhar a palavra de Deus. Mas, na realidade, Deus deu uma palavra para nós entregar. Tive uma pessoa nessa equipe que Deus deu alguma coisa, mas ela não entregava a palavra. Essa pessoa é mim. Mas, pela graça de Deus, Deus é tão santo que Deus não quer que nós desobedecemos, mas é uma misericórdia de Deus. Se Deus diz de novo, vai de novo. Mas se Deus fica, não sei, brava com nós, é uma coisa que é muito séria e ninguém quer colocar Deus nesse lugar. Nós sabemos o que Deus é capaz de fazer, coisas que acontecem no Antigo Testamento, a ira de Deus, mas Deus é o mesmo, o Espírito de Deus é ainda o mesmo, ele não muda. Então, eu fiquei como humilhada quando Deus me diz, você não fez o que eu disse que você deve fazer, então você precisa ir de novo e entrega o que eu dei para você, porque Deus, quando Ele dá alguma coisa, Ele não tira, mas nós temos que entregar o que Deus nos dá. Então, hoje, eu me preparou com a equipe durante mais de um ano para preparar esta viagem e nós só queremos ser fiéis, porque é um investimento de Deus, não é nós. Porque estar aqui no Brasil é muito... Viajar é muito caro. E Madagascar é o segundo país mais pobre do mundo. Para um malgache viajar é como alguma coisa que é quase impossível. E nós somos todos jovens. E eu quero honrar o meu Deus hoje, entregar esta mensagem de novo e ser fiel, porque eu quero também continuar com a minha vida. Não é que eu não quero obedecer a Deus, mas eu tenho projetos também, mas se eu não quero ser bloqueada numa etapa da minha vida, e Deus está esperando nós para obedecer, porque tem caminhada com Deus. Quando você... É como a escola. Se você não conseguir com os exames, os testes, você fica. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Amém. Então, vamos ver se você tem a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Nós vamos ver na carta que Paulo escreveu para os Efésios, capítulo 5. Desculpa o meu português. Mas deve ser bom. A graça de Deus está obrando aqui, me ajudando. Efésios capítulo 5, do versículo 25b até 27. Até 27. Todos acharam? Amém. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a mensagem de Deus. Deus quer preparar a igreja para ser a noiva de Cristo. Eu sei que nós, nas nossas vidas, nós ouvimos muitas vezes que Cristo está vindo de novo. Mas, às vezes, nós ouvimos isso demais, que nós ficamos ignorar, ou nós ficamos acostumados e
nós não demos importância nessa palavra. Mas Deus, se Deus está dizendo que o Cristo está vindo, se Ele está repetindo isso, é que é sério, é que não é brincadeira, é que Deus é muito sério e que Ele quer que nós estamos preparados por isso. Mas uma noiva deve ser preparada. Mas a história da igreja é como uma história de um homem e uma mulher, e o homem pediu a mulher para casar com ele, mas a mulher fica tendo outras prioridades. Ela só liga uma vez por semana, e quando ela liga, só 10 segundos e acaba. É sempre atrasada, quando eles têm um compromisso e quando ele dá algumas instruções ou alguma palavra, ele não obedece, não se submete a ele. E a igreja hoje se mexe com o mundo. A igreja se deixa, seja influenciada pelo mundo. Mas, na realidade, nós somos o sal do mundo, nós somos aqueles que devem influenciar o mundo e mudar o mundo para Jesus, mas não ser influenciado. E o mundo está o mundo está na igreja hoje. Nós sabemos que tem muitos casamentos gays, muitas coisas que são aceitadas na igreja, mas Deus fica triste, Deus fica com raiva com essas coisas. E Ele manda pessoas que são disponíveis para dizer à igreja: Cristo está vindo, Ele quer uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, mas uma igreja santa. Então, como ser santa? Santa quer dizer, santa significa, eu sei que vocês todos sabem o que isso significa, mas eu estou aqui só para lembrar. Santa significa santificado, separado. A palavra diz que nós somos aqui no mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos a Jesus. Então, vamos ficar nessa posição. Não, a palavra diz: não seja morno, não seja frio. Nós devemos escolher de que lado nós somos. Porque às vezes a igreja diz com a boca dela: eu pertenço a Deus, mas coisas que ela está fazendo, contrário da palavra de Deus e contrário do que ela está confessando cada dia, cada domingo. Não sei se... Eu sei que são palavras duras, mas eu não quero vir aqui o próximo ano de novo. Então, se vocês ouvem o que eu estou dizendo, não endurece o seu coração. Porque se Deus está insistindo conosco, é que Ele nos ama ainda, Ele quer que nós mudamos de prioridade e fazendo de Jesus nossa prioridade. Eu não quero perguntar a você qual é a sua prioridade, mas eu quero que você pergunte essa questão no seu coração. E para descobrir isso, pensa alguns segundos como você usa o seu tempo e o seu dinheiro. Esse vai indicar qual é a sua prioridade. O que você está fazendo todo dia? Qual é a coisa que pega todo o seu tempo? Quais são as coisas que pegam todo o seu dinheiro? Essas são a sua prioridade. Eu não estou aqui para julgar ninguém ou para trazer temor com vocês, mas para dizer que Deus quer você, que você seja a noiva de Cristo, porque Ele está vindo, Ele quer todos nós aqui. E os exemplos de Jesus, eu não estou dizendo que é isso mesmo que vai acontecer, mas quando eu medito na palavra de Deus, é como se somente 50% da igreja vai ser a noiva, porque Jesus fala sobre 10 virgens e a metade vai, a metade fica. Ele fala sobre 2 pessoas na cama e uma vai. 2 pessoas trabalhando juntos, uma vai. Não sei, mas Deus sabe, mas nós temos que preparar. E se todos nós ouvimos essa palavra, eu
que está compartilhando, não sei, foi aqui no Brasil, foi aproximar talvez 20 igrejas. Eu estou pregando isso, eu vou ser julgada muito mais do que vocês. E eu não quero ser aquela que não vai ser a noiva, porque vai ser muito dura para mim. Mas eu peço para você também, porque vocês estão ouvindo, tem uma transferência de responsabilidade. Nós ficamos responsáveis. Mas eu não quero só dizer que Cristo está vindo, Ele quer uma igreja santa, mas eu quero também dizer como ficar essa igreja santa. Como permanecer essa igreja santa separado do mundo. A palavra aqui diz que é através da palavra de Deus, por meio da lavagem de água pela palavra. Algumas versões da Bíblia falam sobre o batismo, mas também a palavra de Deus santifica, como Jesus, como a oração de Jesus no João capítulo 17, quando ele diz, santifica-los pela tua palavra, pela verdade, é a tua palavra, é através da palavra de Deus. Quanto mais nós aproximamos da palavra de Deus, mais eles nos transforma. Quanto mais nós ficamos na presença de Deus, mais Deus vai transformar nós. E eu quero só estar breve, porque é melhor escutar menos e praticar, que de escutar muitas coisas e não praticar, ou praticar nada. No Antigo Testamento, Deus está falando de um tabernáculo. Com Moisés, é uma imagem do tabernáculo que lá está no céu. E Deus mandou Moisés para reproduzir esse tabernáculo. Mas hoje, nós sabemos que nós somos o tabernáculo de Deus. E Deus quer que no tabernáculo a presença de Deus fica lá. E às vezes eu fico às vezes com raiva com pessoas que dizem: eu posso cantar a música do mundo ou não? Por mim, essa pergunta não é uma pergunta que se faz, porque eu sei que se fora desse lugar nós podemos fazer coisas do mundo, mas tem pessoas que, quando elas se aproximam da igreja, elas mudam o seu comportamento. Mas é isso mesmo. No tabernáculo, só pode sair de lá orações, arrependimento, sacrifícios, intercessões, todas essas coisas. Mas se você pode tocar uma música do mundo aqui, é isso que você vai fazer no tabernáculo do Senhor. Se você pode fazer isso com o seu corpo, se nós pecamos contra nosso corpo, nós pecamos contra o templo do Senhor. É isso que eu estou dizendo. Mas Cristo quer santificar todos nós. Não só que eu estou perfeita, não. Mas eu estou trazendo uma mensagem de Deus, que eu estou tentando entregar com fidelidade com vocês. Foi muitas igrejas que ouviu essa palavra e foram mudadas. E Deus tem um objetivo especial. E é pelo amor de Deus que nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Não é para julgar ou condenar a igreja, mas Deus quer vocês, Deus quer que vocês, todos nós, sejamos esta noiva que fica bonita pelo noivo que está esperando por ela. Mas às vezes o mundo diz, mas cadê o Jesus de vocês? Cadê? Foi muito tempo que foi dito que ele vai vir. Mas ele não veio ainda porque a noiva não está preparada, mas nós podemos acelerar a vinda de Cristo. Tem uma palavra em segunda carta de Pedro, capítulo, não sei se 2 ou 3. Capítulo 3. Versículo 12. Jesus diz que quando o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, virá o fim.
Então, isso depende de nós. Vamos pregar o Evangelho, vamos compartilhar Cristo no nosso lugar de trabalho, a escola, cada lugar. Mas o versículo 12 fala também, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os seus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Quando nós preparamos como igreja santa, sem mácula, os versículos antes falam sobre a vinda de Cristo, e eu convido você a ler quando você vai ser na casa. Porque o que eu quero dizer é que todos nós fazemos de nós mesmos esse tabernáculo onde nós nos aproximamos de Deus mais e mais, e nós transformamos nosso ser, e nós também convidamos os outros a entrar nesse reino e fazer da palavra de Deus a prioridade, obedecer a Deus uma prioridade. Todos nós podemos começar de onde nós somos, mesmo 5 minutos por dia, mas começar de qualquer lugar. O que é pior é só ouvir essa palavra e fazer nada sobre isso. Mas faça o pouco que você pode fazer hoje e aumenta quando você puder. Porque Cristo está esperando por nós. Ele está pronto, mas nós não somos. Mas Ele quer vir e arrebatar a igreja para Ele. Mas Ele quer uma igreja santa. E não pode ser uma cabeça que é santo e um corpo que é suja. Mas Ele quer se revelar mais e mais conosco. E Ele quer ser íntimo conosco. Porque sem intimidade com Ele, Ele não pode estar conosco. É isso que Ele diz quando Ele diz a pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não obedecem à palavra. Ele diz, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Quando Ele diz conheci, é no passado. O verbo é conjugado no passado e a mesma palavra que foi usado com Adão e Eva. Conhecimento, uma intimidade com Jesus. É por isso que eu estou falando da palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, pega uma Bíblia, fala com o pastor e compartilhe o seu problema com a vida espiritual e aceita de ser guiado na verdade. Porque é somente dessa maneira que nós podemos crescer. Porque ninguém aqui é perfeita, só Jesus é perfeito aqui. Mas nós precisamos de ajuda de cada um de nós. Nós oramos uns pelos outros. O pastor está lá para cuidar das ovelhas, para ficar ovelhas mais bonitas, uma igreja bonita por Jesus. E essa é a mensagem que nós queremos compartilhar e entregar por vocês. E a responsabilidade foi transferida. Mas nós podemos fazer alguma coisa sobre isso. Porque com Deus nós não podemos brincar, porque Deus é santo, Deus é sério. Mas nós podemos começar de onde nós somos e reconhecer nossas faltas, reconhecer que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Porque fora dele nós não podemos fazer nada. E se nós queremos ter um momento cada dia com Jesus, é pelo ajuda de Espírito Santo também, mas não com nossas próprias forças. Mas Ele vai ajudar. E Ele diz que se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, Ele vai se revelar conosco. E eu estou orando que essa palavra fala no coração de cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus amplifica essa palavra nos corações de cada um. Uma terra boa, onde essa palavra vai crescer e dar frutas, e você também vai poder compartilhar com outras pessoas e mudar vidas em todo o Brasil. Porque Deus quer o Brasil todo ser a noiva de Cristo, mas não só algumas pessoas, mas todo o Brasil. Ele quer toda Madagascar ser a noiva. E nós temos responsabilidade como igreja de preparar os outros, não só ficar salva e ficar na igreja e esperar por Ele para vir, mas acelerar a vinda de Cristo
e compartilhar a mensagem do reino, o evangelho do reino. E que Deus abençoe vocês, que Deus vos dá a força e essa sede, ter tão sedente dele, estar tão sedente dele, que nós podemos fazer de Jesus nossa prioridade de cada dia e obedecer. Muitas vezes obedecer não é fácil, mas é necessário, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Escolhemos de obedecer e pegue essa palavra aí, a mais importante de colocar em prática. Se ninguém vai colocar isso em prática, essa mensagem vai só ser nós vamos só perder essa mensagem, mas é de Deus mesmo, e pegue essa mensagem, coloque em prática, ore uns pelos outros para ficar juntas, santificada. Nós somos no mundo, mas nós não somos do mundo, mas ajudar o mundo, ficar a igreja também. E que Deus abençoe vocês e que o nome de Jesus seja glorificado para sempre. Amém. Amém. Nós vamos colocar o vídeo sobre Madagascar e nós pedimos perdão pelo tempo que... Ok. Com a doçura dela, falou coisas profundas para nós, não é verdade? Glória a Deus pela palavra dele, pela sua vida, pela vida desse grupo tão abençoado. E nesse momento que para nós também é